Olá, caros ouvintes, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, tendo em conta que isto é um podcast e vocês podem ouvir a qualquer hora. Estamos no mês da direção de cena e produção e esta é a mesa redonda do Festival 7. O tema de hoje é o que é a direção de cena e comigo trouxe três diretores de cena, obviamente. João Matos, ou Johnny Matos, que cursou na ESMAI, assim como a Maria Helena Ribeiro, que também cursou na ESMAI. Helena Maria Ribeiro. Não, Helena Maria Ribeiro, sim, peço desculpa. Faz mal. Assim como Helena Maria Ribeiro, agora sim. E depois também trazemos do outro lado do Atlântico, diretamente de São Paulo, Rafael Bicudo, da USP. João, eu vou começar contigo. João ou Johnny, não sei como é que preferes que eu te trate. Tanto faz. João, tu tens um canal de YouTube que é João Matos Produtor, em que falas sobre as questões da direção de cena, o que é a direção de cena, entre outras coisas. Queres elaborar um bocadinho sobre isso? O que é para ti a direção de cena? Ok. Para início desta nossa mesa redonda, desde já agradeço-te o convite ao SET, à ESMAI, a ti próprio. Um bem-aja aos companheiros da mesa, a Helena Maria Ribeiro, ao Rafael Bicudo. Eu penso que a Helena Maria Ribeiro, eu já tive a oportunidade de me cruzar com a Helena, salvo erro, em 2004. Com o Rafael, é um gosto tremendo e a oportunidade de poder estar a falar com um irmão do outro lado do Atlântico, não conhecia, e é um gosto tremendo. Sim, João, começaste, na minha ótica, começaste muito bem. Eu, este ano de 2020, mais especificamente na época do confinamento, eu dei aso a um projeto que já vinha a pensar nele pelo menos há um ano, desde 2019, que era precisamente construir um canal de YouTube onde pudesse falar, partilhar, portanto, não só o que é ser ou o que é fazer a direção de cena ou ser um diretor de cena, mas também falar muito sobre produção e sobre todos os companheiros e companheiras que estão, portanto, ligados a estas artes do espetáculo. E, portanto, a melhor forma que eu percebi e que vi naquele momento foi, de facto, dar asa a esse projeto. Como falávamos um pouquinho aqui em off, nós somos todos mais ligados ou dedicados aos bastidores, ao backstage, e nem sempre nós gostamos de muita exposição. No entanto, eu partilho um pouco dessa realidade também, mas como falávamos em off, sinto-me algo à vontade com alguma exposição. E como o Rafael também nos dizia um bocadinho em off, acho que é importante nós passarmos a mensagem que, seja no teatro, seja na música, seja na dança, nas artes performativas em geral, ela é feita por pessoas. E essas pessoas são de pele e osso, como se costuma dizer, e que têm sentimentos, emoções, pensamentos. E portanto, esse é um dos objetivos do canal, é dar cara, dar voz a esses profissionais. Isso é interessante porque fala muito da sensibilidade, daquilo que nos estão sempre a pedir quando nos ensinam, que é a sensibilidade, como é que nós abordamos as pessoas. Helena, eu julgo que tu já estás na tua segunda experiência profissional numa grande casa, não é? Porque estiveste em Guimarães no Vila Flor e agora estás no Teatro Bairro Alto. Flor, sim. Sim. E agora há cerca de um ano estou no TBA, o Teatro do Bairro Alto. Sim. A não confundir com o Teatro do Bairro. Não confundir com o Teatro do Bairro, que no Bairro Alto, na verdade. Sim. Mas sim, é o TBA. E tendo em conta que são duas casas com bastante projeção, não é?
é depois discutível qual delas tem mais nome, não é? Porque uma está mais institucionalizada em Guimarães e tem muitas estreias nacionais e há até algumas coisas que vêm de fora que estreiam lá, em festivais como o Guidance e o Guimarães Jazz, tudo mais. Mas a questão é, e o próprio Gil Vicente, o Festival de Teatro. Sim, o Festival de Teatro, sim. Mas o que é que tu sentes? Há maneiras diferentes de fazer direção de cena nos diferentes sítios? Sentes muito isso? Porque eu sinto que a nossa área ainda está muito por definir. Sim, em Portugal. eu relembro que a instituição da palavra diretor de cena ainda é relativamente recente. Não antes do século XVIII, julgo, não existia esse conceito do que o João estava a dizer de uma pessoa, só pessoa, de pele e osso, que fizesse este trabalho. No entanto, é óbvio que desde os primórdios que já existiam estas valências e estas necessidades que o diretor de cena vem a colmatar. E com isto querer dizer que eu, por norma, costumo dividir a direção de cena em 2 ramos específicos, que não sei se os meus colegas concordarão, que é, e com a qual eu já tive a oportunidade de trabalhar, que é a direção de cena de acolhimento e a direção de cena de criação. Nestes espaços por onde eu tenho andado, não só por aí, mas ainda bem que mencionaste um espaço em Guimarães e, portanto, mais no norte do país, e que às vezes falamos muito de que as coisas estão muito centralizadas no Porto e em Lisboa, e Guimarães realmente sempre teve, desde que me lembro, que eu sou bimaranense, um cuidado aprimorado em relação à cultura e às artes de espetáculo, às artes performativas. No Centro Cultural Vila Flor, onde eu trabalhava, portanto, eu era funcionária da oficina, que é a cooperativa, a entidade que gera o Centro Cultural e outros espaços, em Guimarães, eu era sobretudo uma diretora de cena de acolhimento. Portanto, toda aquela parte de pré-produção e de planeamento da própria gestão do espetáculo não passava tanto por mim. Passava realmente por receber as companhias, coordenar, fazer a gestão de tudo que acontecia no palco, gerir o tempo, e para nós o tempo é assim essencial, não é? Por vários motivos, e no fundo fazer com que tudo aquilo que estava estipulado entre normalmente quando se diz companhia pensa-se assim em algo grandioso, mas também existem muitos grupos ou projetos musicais, alguma coisa emergente, que muitas vezes não tinham o próprio diretor de cena, que muitas vezes me disseram que adorariam ter um diretor de cena, mas que não tinham verbas monetárias para isso, portanto, cada um fazia uma coisinha e dava-se o jeito. Pronto, o jeito às vezes corria mal. Com a oficina, portanto, havia mais esse trabalho e basicamente também era cabia à direção de cena de verificar se estavam reunidas todas as condições para o espetáculo avançar, e fazia a comunicação entre, portanto, tudo que acontece nos bastidores. E muitas vezes também a propósito da abertura de portas fazia a comunicação entre a frente de casa. Depois, mais tarde, é que tive a possibilidade de trabalhar com o Teatro Oficina, sobretudo com o Marcos Barbosa e agora nestes últimos tempos, com o João Pedro Vaz. E aí sim senti mais a direção de cena criativa. E
eu falo por mim, apesar de também ser de gostar mais de estar no lado escuro, não é? Nos bastidores, é incrível sentir que estou a colaborar num processo criativo e de certa forma que foi isso, e o João deve estar recordado, porque por acaso foram umas palavras que sempre se mantiveram aqui e eu durante algum tempo tentei perceber isso, que é o papel criativo de um diretor de cena. Que lembro perfeitamente, sim. O Pedro Soares, que acho Exatamente. que temos todos em comum, nosso diretor de direção de cena, não é? É o ponto que nos une. Agora um abraço para ele e agradecer também a João o facto de me teres convidado e estar agora em mesa redonda neste tempo de pandemia, não é? Porque infelizmente não conseguimos estar fisicamente juntos, mas pronto, isto também vai mostrar que as novas tecnologias também têm algumas vantagens. Pronto, e agradecer-te pelo Festival 7 também, por continuarem com o Festival 7. Pronto, este foi um pequeno parágrafo. E voltando à direção de cena de criação, pronto, é muito importante isso, sentir que faço parte de um processo criativo e participar desde o primeiro momento, desde o primeiro ensaio de mesa, desde as montagens, desde todo o tipo de ensaios corridos, técnicos e até ao último espetáculo. Portanto, e para ti fazer toda a gestão que cabe do diretor de cena, não é? Eu considero o diretor de cena uma espécie de maestro, maestrina de um espetáculo, porque cabe a ele coordená-lo, dar as deixas de luz, de som, de maquinaria, de vídeo, que as pessoas muitas vezes nem têm essa consciência, sobretudo se não forem do meio. Fazer também um trabalho de contra-regra quando este não existe, a gestão dos atores, e uma coisa que também foi falada, não sei se foi off-record ou se foi agora, foi a questão da sensibilidade que tu, João, falaste. E nós somos sobretudo gestores de recursos humanos. Porque muitas vezes existe um diretor técnico, não é? Quando ele não existe, passa muito pela direção de cena, fazer também a gestão técnica. Mas, sem dúvida, somos uns gestores de recursos humanos e isso requer bastante sensibilidade. Além de outras características que um diretor de cena tem que ter, não é? Mas a parte da sensibilidade é mesmo muito importante. E sim, respondendo à tua questão, há realmente vários tipos de direção de cena que tu podes fazer. Até, por exemplo, se for um projeto mais musical, não digo musical, teatral, mas se for uma banda, ou normalmente até se usa o termo inglês, não é? O stage manager, sim, tem outras especificidades que um espetáculo de artes performativas não tem. Portanto, acho que é um bocadinho por aí, existem estas duas valências. E depois ainda temos o roadie, não é? Que é ali uma coisa que nem é stage manager. Não, mas eu aí já não consigo associar a diretor de cena, o roadie. Sim. Eu também não. Mas isso sou eu, atenção. Se me permitirem, aí, e pegando um bocadinho nas palavras que a Helena disse, no qual concordo, acho que aqui o outro termo que podemos de alguma forma associar, em vez do roadie, será o road manager. Ok? Ou seja, aproxima-se mais um road manager a um stage manager ou então um diretor de cena do que propriamente um roadie. Era só uma pequena vírgula. Desculpa, sim, João. Não, e eu agora queria ouvir vamos dizer, uma pronúncia diferente e mais musicada, vinda diretamente de São Paulo. Doce, Rafael, não é? Como? Tem, os nossos brasileiros, ou o Brasil, não é? Tem uma pronúncia açucarada, como muitas vezes é dito na música. Sim, eu acho que foi a captura musical perfeita daquilo que poderia ser uma variante do português, não é? Todas elas são variantes, não quer dizer que a nossa manda nas outras. Rafael, eu interessei-me muito porque tu vens da USP e tu tens uma tese de mestrado que fala da direção de cena, noções, processos
e diálogos, em que tu entrevistaste uma série de pessoas ligadas à área, e eu lembro-me até que tu estiveste presente numa aula minha do Soares, não sei se tu te lembras disso. Sim. Nós cruzávamos. Eu gostava de saber, esta tese fala sobre o quê? Porque eu tentei ler, eu li o abstract e li um pouco da tese, mas aquilo no fundo é uma série de conversas onde tu foste retirando aquilo que é a direção de cena. Eu não percebi se aquilo foi só no Brasil ou se também acabaste por, em Portugal, falar com o Soares e talvez noutros países. Então, bem, para começar, eu queria agradecer o convite para essa conversa. É sempre um prazer ter a oportunidade de falar sobre direção de cena, principalmente com outras pessoas que também fazem direção de cena, né? E trocar essa ideia, trocar ideias a respeito é sempre muito potente, assim. A gente sempre sai um pouco transformado como profissional, né? Eu geralmente assino como diretor de cena e pesquisador. Eu não estou mais vinculado à USP, porque eu estava vinculado no momento da escrita da minha dissertação de mestrado, e aí, como eu já defendi, agora eu já não sou mais vinculado à USP. Então eu posso dizer que eu sou um pesquisador independente e realizo trabalho de direção de cena em alguns grupos teatrais daqui da cidade de São Paulo. Então, eu acho que é um pouco isso. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre a dissertação em si, mas também queria dizer que é um prazer conhecer um pouco de Helena Maria Ribeiro e do João Matos e João Cunha. Enfim, como eu disse, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Sobre a minha pesquisa, eu acho que ela parte de uma primeira questão. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande com a nomenclatura de direção de cena. O que eu estou querendo dizer com isso? Não se formam diretores de cena porque não existe um curso, como existe o curso da SMAI, por exemplo, de direção de cena. Então não existe nenhum curso livre de graduação, curso técnico, não existe um curso específico sobre direção de cena. No entanto, é uma profissão que vem sendo exercida já há alguns anos, e essa nomenclatura, pelo pouco que eu tenho conseguido chegar em documentações a respeito, ela starta aqui no Brasil, ela tem início aqui no Brasil, ou ela se torna mais frequente a partir dos anos 90, quando alguns coletivos tentam empreender alguns movimentos de trabalho um pouco alternativos em relação àquele movimento mais empresarial, né? Uma outra compreensão de grupalidade, de teatralidade vai se instaurando entre alguns artistas de São Paulo e do resto do Brasil, enfim. Mas eu vou falar muito mais de São Paulo. Eu vou falar isso porque, como o Brasil é um país continental, eu sempre tenho medo de sair falando e parecer que eu estou falando do Brasil todo, né? E eu acho que o Brasil tem muitos contextos. Eu estou na cidade de São Paulo e posso falar, talvez, com um pouco mais de propriedade sobre a região sudeste, que principalmente o eixo Rio-São Paulo, que é onde eu mais tenho atuado. A minha dissertação, ela parte, então, dessa inquietação, da ausência de material a respeito. Então, quando eu chego na biblioteca da Universidade de São Paulo, que é a maior aqui do Brasil, e vou pesquisar direção de cena no banco de dados, o único material que me aparecia era um artigo do Pedro Antônio Soares, e apenas isso. Nada mais, nada além disso. E aí começa a angústia, porque daí eu brinco que o Pedro foi o meu disparador para muitas coisas, porque eu ia lendo o Pedro e ia abrindo chaves para as coisas que eu queria dizer. Só que daí, quando eu começo a escrever a dissertação, eu compreendo que eu estou falando de uma liderança técnica e que as lideranças técnicas aqui no Brasil, por conta dessa dificuldade de nomear, elas acabaram se tornando um pouco híbridas demais, ou mescladas demais. Então fica muito difícil, porque você vai num lugar, a pessoa se nomeia como diretor de palco, o outro é stage manager, o outro é diretor de cena, coordenador técnico, diretor técnico, e as funções aqui, como elas não estão tão bem delineadas, as coisas ficam um pouco estranhadas. Então o que acontece? Eu resolvi, como primeiro movimento da minha pesquisa, tentar criar ou gerar, enfim, a partir das minhas perspectivas e da conversa com 22 lideranças técnicas brasileiras, uma compreensão sobre essas 5 nomenclaturas. Porque eu estava falando de direção de cena e eu fiquei com muito receio de escrever sobre direção de cena e aí qualquer pessoa lê e fala, então o que eu faço é direção de cena. E eu achava que era importante que a gente tivesse essas diferenças para não sair todo mundo dizendo que é diretor de cena, né? Porque eu acho que existem demandas e potencialidades que cada uma dessas funções exigem, e isso também é fundamental a gente pensar para melhorar a qualidade do que a gente tem feito, né? Formação e até a valorização desses profissionais, desses profissionais. Então, eu começo
desenvolvendo uma pesquisa a partir dessas 5 nomenclaturas. Esse é o meu primeiro movimento para poder pensar a direção de cena. Então, antes, para que eu possa pensar, eu vou especificar o que cada uma dessas figuras faz aqui, ou pelo que eu compreendi conversando com muitas delas. Então, a direção de palco está muito vinculada a um espaço fixo, ainda que ela seja nomeada em teatro musical de mainstream, em dança, ópera e tudo mais, a direção a direção técnica, ela está muito vinculada a um espaço, ou seja, ela está fazendo muito esse movimento que a Helena comentou agora há pouco, de acolhimento, né? Então ela está muito vinculada, então ela conhece o espaço, ela sabe como é que funciona, o que você pode fazer aqui, o que você não pode, ela conhece o espaço. Aí a gente tem a coordenação técnica, que é geralmente uma figura que não necessariamente é um técnico de palco, não necessariamente é uma figura contratada especificamente para isso. Em muitos casos, acaba sendo o iluminador, ou o sonoplasta, ou uma figura que já está no processo e acaba assumindo a função de aglutinar todas essas informações técnicas para poder fazer todas as triagens de riders e cruzamento de informações, principalmente para o momento da montagem e desmontagem ou de operação de grandes estruturas. Aí a gente tem as 3 figuras que eu vou entender como diretores da apresentação, porque elas estão vinculadas com o caráter operacional do trabalho. Então eu tenho o diretor de palco, que está aqui no Brasil muito vinculado à ópera, a gente usa com muito... Se a gente chega aqui no Brasil e fala, eu sou diretor de cena e vou fazer uma ópera, se compreende que ele é o encenador da ópera, ou seja, ele é o responsável por pensar a encenação da ópera. Então, com este cuidado, a gente chama aqui no Brasil de direção de palco. Se eu chegar numa ópera e falar que eu sou diretor de cena, vão entender outra coisa. Então, é a direção de palco, e ela tem uma especificidade, disso que eu estava falando das especificidades, a dela, principalmente, é o saber ler a partitura musical, porque sem ler a partitura musical, eu não consigo fazer a condução, esse gerenciamento do tempo, vamos dizer assim, do tempo presente ali na ópera. Aí a gente também tem o stage management, que está muito ligado a produções internacionais, a shows e principalmente ao teatro musical de mainstream, que tem uma outra perspectiva de organização de produção. E tem o diretor de cena, que está muito mais vinculado aos teatros de pesquisa, vamos dizer assim, ou teatro de grupo, né? E aí é indissociável para mim a imagem do papel criativo do diretor de cena, porque como a Helena comentou agora há pouco, a gente está desde o começo do processo. Então, quando eu falo em direção de cena aqui, eu estou falando de uma figura que está desde o começo desse processo, da primeira leitura de mesa, ela anota tudo, ela é quase um espelhamento da figura do encenador, mas não com desejo de ser o encenador, mas de conservar aquilo que ele deseja ou ambiciona na construção do trabalho de forma horizontal com todo mundo. E como existe um excesso de dramaturgias na composição do trabalho, não é só a figura do encenador, a gente também tem que ter o cuidado de conhecer muito bem essas dramaturgias, né? Eu estava falando com uma amiga minha ontem e eu perguntei para ela, que é uma diretora de cena daqui de São Paulo, que é a Elisete Jeremias, e eu perguntei para ela, Elisete, mas eu vou conversar com uma galera de Portugal e eu vou falar sobre o que é direção de cena. Me fala você o que é direção de cena. Brinquei com ela assim, né? E aí ela me disse ela falou assim, a direção de cena é um técnico de palco que requer conhecimento de camarim, da área de camareiro, de contra-regra, maquinista de solo e aéreo e cenotécnico. Ele tem que ter esse conhecimento, mas ele administra tudo isso de uma forma organizada, com liderança, planejamento e boa comunicação. Eu falei, nossa, você falou tudo. Mas falta uma coisa para mim, e aí eu fiquei pensando um pouco nisso também. Eu acho que o diretor de cena ele é uma figura de elo, como essas outras 3 figuras que comentei, como todas essas figuras de liderança técnica, mas especificamente essas 3 que fazem essa direção de apresentação. E ela é responsável por agenciar o tempo e as responsabilidades da equipe e do trabalho e das dramaturgias do processo no momento da encenação, ou no momento da arte performativa que a gente está promovendo. E aí eu faço esse movimento, então, de tentar, na primeiro movimento da minha pesquisa, entender o que são essas 5 nomenclaturas, tentar pontuar o que elas são para poder dizer, agora que vocês entenderam o que são, de que forma essas 5 lideranças técnicas podem acontecer, vamos falar desta, que é a direção de cena.
E aí eu vou falar um pouco a partir das minhas experiências como diretor de cena. Eu trabalhei com o Teatro da Vertigem, eu trabalhei com Bob Wilson, eu trabalho com mais frequência com um grupo aqui que chama Estúdio Lusco Fusco. Então, eu tenho feito a direção de cena em muitos grupos, tenho compreendido de que forma isso está se estabelecendo, para poder pensar, inclusive, práticas de organização. E aí eu trago o que seria a minha pasta de organização e vou, assim, esmiuçando o porquê de cada um desses movimentos dentro da minha pasta. E no último movimento da minha pesquisa, que é o 3º capítulo, eu me dedico exclusivamente a discutir a direção de cena e o processo de criação, porque eu acho que são duas coisas indissociáveis, né? Ele não deixa de ser um criador em momento algum do processo. Até porque a sensibilidade dele dessa figura da direção de cena, acaba contaminando o restante do processo. Eu estava comentando esses dias que, para mim, a direção de cena ela tem a ver com uma educação do olhar da equipe. A forma como você dialoga com a sua equipe é uma forma também de educar o olhar dela para aquele processo e para aquilo que a gente está querendo contar. Então é um pouco isso, assim, não existe nenhuma pesquisa sobre direção de cena no Brasil até outubro do ano passado, e agora esse mês está fazendo um ano que eu defendi, então agora existe uma pesquisa, né? É uma pesquisa que ela tem um volume, que são esses 3 movimentos que eu expliquei, e um segundo volume, que são essas entrevistas. Eu tenho 550 páginas transcritas com essas 22 entrevistas. Porque tem uma questão que a gente chegava na biblioteca da USP e não tinha nenhum técnico conversando nas estantes, né? A gente chega lá e não tinha. Aí, não existe história sem documento, não é mesmo? Então precisamos gerar documento. Isso que a gente está fazendo aqui agora é gerar documento. A minha pergunta agora e tem a ver com aquilo que a Helena estava a dizer há bocado, mas é para ti, Rafael. Tu, quando trabalhaste com o Bob Wilson, foi assim que o Soares te apresentou, já agora, o ano passado, quando falou de ti. Ele já trabalhou com o Bob Wilson e nós todos... Porque eu, particularmente, eu nunca vi Bob Wilson ao vivo, mas sou um admirador. Acho que ele tem uma linguagem, em particular visual, muito interessante mesmo. Trabalhar com ele trabalha de forma convencional, na direção de cena... tu fizeste processo ou fizeste acompanhamento de uma tour? Como é que foi? Então, eu acredito que eles devam trabalhar com o stage management, com essa equipe, né, que compõe o stage management, ou um stage manager específico para isso. No nosso caso foi um pouco diferente, porque o que aconteceu? Eu fiz um espetáculo do Bob Wilson, que foi o primeiro trabalho com um elenco todo brasileiro, que foi A Dama do Mar. É um espetáculo, é um projeto que ele já havia feito acho que em outros 4 países, se eu não me engano. E aí ele trouxe esse projeto para o Brasil, toda a equipe criativa, vamos dizer assim, então cenógrafo, iluminador, visagista, figurinista e tudo mais, são figuras que já trabalham com o Bob fora, enfim, são figuras estrangeiras, porém toda a equipe de operação do espetáculo e elenco eram brasileiros, toda. Então foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, como era a primeira vez que isso estava acontecendo, eu acredito que a direção de cena, nesse caso, ela também estava ali aprendendo a ser direção de cena nesse formato Bob Wilson. Porque eu trabalho, por exemplo, com o Teatro da Vertigem, que a gente produz o texto ao longo do processo, né? Dos workshops, enfim, é uma construção que demora anos, né? Com o Bob, não, o texto já estava pronto. Então eu chego e eu fiz questão de pedir para estar na leitura de mesa, porque eu achava fundamental, e aí também tem uma coisa muito importante que eu acho que tem a ver com a nossa função, com o nosso serviço da direção de cena, que me chamam para fazer um trabalho, eu vou ler tudo que eu conseguir a respeito daquela figura, né? Tentar compreender ao máximo aquela figura para poder dialogar plenamente com ela e saber por quais caminhos ela costuma transitar. Então eu fui ler muito sobre Bob Wilson e fui entender muito esse tempo cerimonial que ele procura instaurar com os trabalhos dele. Então isso para mim foi muito importante, assim. Eu cheguei claro, todo mundo já ouviu falar do Bob aqui, eu acredito que, né, a maioria. Porém, aquele cuidado de tentar ler o Bob com os olhos de um diretor de cena, com a cabeça de um diretor de cena. Então eu vou lendo o que eu vejo, ou assisto alguns espetáculos dele que tive acesso na época, e fico tentando pensar o que está acontecendo por trás daquilo, que efeito ele está querendo me construir com aquilo, né? Mais do que só qual mecanismo prático de traquitanas e afins para aquilo acontecer, é também compreender o que o Bob compreende daquilo. Como eu comentei, é um pouco de assumir o pensamento dessa figura no momento da encenação, né? Então eu acompanhei todo o processo,
Primeiro veio um ensaiador, como o espetáculo já era um espetáculo relativamente rascunhado, né, já havia sido feito em outros países, a gente montou todo esse rascunho no período com o ensaiador, que era o Giuseppe, e na sequência o Bob chegou já com assim, os atores meio que já sabendo quais as imagens que a gente tinha que compor. E aí o Bob começa a construir a partir desse corpo que já está um pouco mais estruturado. Eu ficava o tempo todo do lado dele, com o intercom, conversando com toda a equipe, né, para poder entender o que estava acontecendo nos bastidores. Afinal de contas, eu estava ali do lado dele, no meio da plateia assistindo, né, então não tinha acesso ao camarim, às coxias naquele momento, mas tinha uma equipe muito atenta e muito presente ali comigo. Eu tento manter sempre um diálogo muito tranquilo com a minha equipe, eu nunca subo minha voz com a equipe, porque eu sempre eu falo de verdade, né, que nunca respeitei ninguém que gritou comigo, então não vou gritar com ninguém da minha equipe. Então eu tento manter sempre um estado muito tranquilo de trabalho, ainda no que existam momentos de tensão, e fui tentando absorver o máximo que pude dele. Muitas vezes que ele mudava coisas da cena, eu perguntava o motivo daquilo. Muitas vezes eu pegava alguns desenhos que ele estava fazendo e ficava observando para entender como isso passava na cabeça dele. É muito bonito de ver, porque o Bob, ele constrói o espetáculo com tudo, ele precisa de tudo. É como um pintor, sabe? Então é quase uma pintura impressionista. Ele vai mudando a intensidade da luz, e aí o ator não pode sair do movimento que ele está lá no palco, porque ele está desenhando. Então ele precisa que toda a equipe esteja totalmente concentrada com ele, entendendo o que ele quer dizer. Então o meu cuidado no intercom, por exemplo, era dizer para minha equipe: olha, gente, nesse momento o Bob está tentando buscar um final de tarde, sei lá, estou dando um exemplo qualquer, mas sei lá, um final de tarde, isso vai levar um tempo de 40 segundos, então vamos esperar para ver se é isso que ele quer mesmo, não vamos achar que depois de 40 segundos a coisa já vai estar resolvida. Então ele fazia e falava: não, eu acho que tem que ter mais 2% de luz, e a gente põe mais 2%, que a princípio parece um capricho, mas não, é essencial esse rigor, né? Então foi isso, foi uma compreensão do tempo. E aí tem uma questão também, que muita gente fala: você fazia um stage manager no Bob, porque você estava com o intercom, e o diretor de cena aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de estar de intercom, né? E até porque muitos teatros não tem nem essa infraestrutura para ter um intercom. E aí eu falei: não, eu estava no intercom, mas eu estava tentando respirar com quem está em cena comigo. E aí eu não tenho, nesse caso, eu não usava a partitura como se faz na ópera, ou não usava a canção e o libreto da Bíblia do musical, né? Eu tinha o meu texto, mas antes de mais nada eu tinha uma compreensão da leitura do corpo daquelas atrizes, então, e daqueles atores, daquele elenco. Então eu fiz um estudo, antes de mais nada, da partitura física deles. Isso foi o mais importante na compreensão do Bob, deste trabalho cerimonial, que a gente vê tanto aí no Bob e tudo mais, em alguns outros encenadores também. Neste caso, o corpo quer dizer tudo. Então a minha partitura musical era o corpo dos atores. Então eu estava entendendo que hoje essa atriz está um pouco mais acelerada, e isso altera muito a respiração do restante da minha equipe, no sentido de o follow spot vai entrar um pouco antes, ou a luz precisa ser acionada um pouco depois, ou uma traquitana que entraria, eu vou ter que esperar um pouco mais, porque esse ator está um pouco mais aflito hoje. E aí eu vou também tentando entender isso. E aí também ajudando o meu elenco ao longo da temporada, porque depois que a gente estreia, o Bob vai embora, né? Então, o que você faz? É tentar manter essa perspectiva do trabalho nessas pessoas, entendeu? Então acho que tem um pouco desse lugar de educar o olhar também para isso, de decantação do tempo, de assentamento. Então eu prestava muita atenção em tudo que ele dizia, muita atenção. Eu anotava várias frases que ele falava e falava: opa, isso daqui em algum momento pode ser que eu use, né? Então o que está atrás de mim é mais importante do que está à minha frente. Então você está perdendo aí, para poder chegar numa atriz e falar: olha, lembre-se sempre disso que o Bob dizia, né? E aí tendo esse cuidado de tentar manter um padrão de trabalho, mesmo sabendo que uma apresentação vai ser diferente da outra, ainda que o Bob seja tão milimetricamente operado. Sim. Não sei se te respondi. Sim, respondeste, e depois nós acho que estamos todos deliciados por ouvir o que nos estás a contar, o detalhe com que nos resumiste o que é o trabalho com o Bob, o que foi nesse projeto em particular. João, Johnny.
Sim, sim. Diz, Rafael, diz. Eu só ia fazer um comentário, até porque depois a gente circulou com o espetáculo, né? Ele não ficou só em um lugar. Então também existiu um momento depois de desmontar isso, como armazenar tudo isso, levar isso para outro lugar, e aí é um outro espaço, né? Porque nunca vai ser o mesmo espetáculo, porque ainda que o palco respeite as dimensões do palco original, para que a peça foi criado, toda a coxia já muda o tamanho, qualquer coisa que se mude já é outro espetáculo, né? Então todas as adaptações também... Exato, todas as adaptações têm que ser pautadas nesse cuidado de poder do diretor de cena, de olhar, de estar lá no meio da sala, de pedir para a pessoa do som passar o som e ver se o efeito da onda que começa na direita, passa por toda a sala e retoma para a direita, ela está acontecendo num outro teatro também, né? Eu não posso perder nada dessa experiência que eu quero proporcionar. Desculpa, falei demais. Não, é ótimo. E eu agora até ia fazer uma pergunta que eu acho que está relacionada com essa questão de circular com espetáculos. Johnny, tu trabalhas em Santa Maria da Feira, no Cine Teatro António Lamoso. Vocês são sobretudo um espaço de acolhimento e isso implica essa capacidade de receber e ser eficaz a receber, montar, desmontar e mandar embora, por assim dizer. Não estou a dizer que... É imenso. Sim, é isso. Não estou a dizer que o espetáculo em si não seja importante, mas o mais eficaz é aquilo chegar, ou seja, é exatamente o oposto de todo este processo que o Rafael acabou de descrever. Como é que tu vês esse processo? Achas que ele é mais impessoal ou achas que é só, como a Helena disse há pouco, uma das duas principais parcelas daquilo que é a direção de cena? Sim, concordo imenso com aquilo que a Helena disse. Nunca tinha honestamente pensado nessas duas vertentes assim, mas fiquei fã, honestamente, com isso, porque acho que é isso mesmo. E falando um pouco nesse sentido da minha experiência, já é a segunda casa na qual eu exerço também trabalho de direção de cena. Primeira foi que também presumo que seja do conhecimento de todos, essa casa, Teatro Helena Sá e Costa, onde de facto era, portanto, diretor de cena, não era o único na altura, tinha uma companheira, portanto eu era uma espécie de segundo diretor de cena, mas foi uma experiência de um ano. Desculpa, temos isso em comum também, porque eu conheci também no Teatro Helena Sá e Costa. Sim, verdade. E isso foi para mim uma enorme oportunidade, foi uma experiência espetacular. Portanto, estive lá um ano e depois tive a oportunidade de facto de ir para Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira também tem sido uma experiência muito, muito interessante. Porquê? Porque, ao contrário, se calhar, do que a Helena, pelo menos era a ideia que eu tinha, a Helena, enquanto no Teatro Vila Flor, com certeza seria a diretora de cena principal, se assim podemos dizer. Eu no Cine Teatro António Lamoso sou o diretor de cena principal, mas acumulo também funções de produtor. Ou seja, portanto, eu tenho 50% destas duas responsabilidades. E, portanto, com essa minha experiência, com esta, que já leva 5 anos, portanto, consigo entender muito melhor aquilo que falávamos há pouco da direção de cena do acolhimento e da direção de cena mais criativa, mais a acompanhar o processo desde o primeiro momento. Eu sou um defensor também que nós, diretores de cena, quando entramos, portanto, num processo artístico, na construção de um espetáculo, devemos ser, portanto, dos primeiros, se não o primeiro, a entrar, portanto, nesse processo. Ou seja, vamos admitir, teoricamente, que, portanto, temos um produtor, ok? Independente e, portanto, que quer fazer determinado segmento, determinado espetáculo, e eu sou defensor que a segunda pessoa a entrar no processo deverá ser um diretor de cena. E depois, posteriormente, por aqui continuar essa construção. Porquê? Porque acho, por tudo aquilo que tanto a Helena como o Rafael já frisaram aqui, e muito bem, nós somos
uma peça, somos um elo de ligação, somos uma peça fundamental, muitas das vezes na gestão, lá está, como a Helena dizia, na gestão dos recursos humanos, na gestão dessas emoções, na gestão dos conflitos entre uns com os outros, e portanto, se nós estivermos desde o primeiro momento, portanto, vamos conhecer de facto toda a gente, portanto, em todo o processo. No meu caso específico, no Cineteatro António Lamoso, faço sem dúvida aquilo que somos um teatro municipal, para todos os efeitos, e portanto, como tal, e como uma das suas características, fazemos acolhimento. Portanto, acolhemos de tudo, portanto, de todo tipo de espetáculo, podendo ou atrevendo-me a partilhar que a corrente, a vertente artística, se calhar mais presente na nossa programação, será sobretudo a música. E aí, se calhar, quando estou em palco, não deixo de ser muito mais stage manager, ok? Um stage manager de acolhimento, e fazendo e trabalhando em conjunto com os road managers que acompanham os determinados artistas. E por isso há pouco, quando falávamos, quando tu, João, falaste do roadie, acho que o termo mais correto para fazermos a associação ao stage manager e, por sua vez, ao diretor de cena, será precisamente o road manager. Porque porque também, ou seja, com estas possibilidades, com esta partilha, muitas das vezes dou um pouco por mim a ter determinadas conversas super interessantes com esses mesmos road managers, nos quais muitas das vezes perguntam-me o que é que tu fazes? Ok? Porquê? E porquê? Porque inicialmente eles veem-me sempre como produtor, porque eu faço o primeiro contacto a nível enquanto produtor, embora eu pessoalmente eu tenho sempre esse cuidado, eu sempre que me apresento no primeiro passo, digamos assim, no primeiro e-mail, eu apresento-me sempre como sendo diretor de cena e produtor do Cineteatro António Lamoso, mas muitos deles depois perguntam-me, portanto, pensam só que eu sou produtor, mas depois, lá está, a nível do palco, devido ao conhecimento que nos é dado, portanto, no curso 10 Mai, com toda a experiência que vamos ganhando dia após dia, eu tive já muitos road managers, muitos managers até dizerem-me, eu não sabia que um produtor sabia o que era uma bambolina, o que é uma perna, o que é vara de luz, ou o que é vara de cenário. E pronto, ou seja, e acho que é um bocadinho isto, ou seja, é nesses momentos em que eu explico precisamente que a minha formação, o meu conhecimento vai um pouco a mais do que a produção, seja ela produção principal, seja ela produção executiva, seja ela produção financeira, ok, mas isso é outra matéria, digamos assim. E portanto, no Cineteatro António Lamoso, faço sobretudo acolhimento. Há pouco o Rafael falava, portanto, naquelas 5 figuras. Eu penso, e por estar a ouvir o coordenador técnico, não é? Eu penso que também no Cineteatro faço um pouco isso, porque lá está, a casa não tem direção técnica, ok? Não existe uma figura, como a Helena dizia, e dizia bem, normalmente vai recair muitas das vezes essa responsabilidade e esse conhecimento no diretor de cena. E portanto, ou seja, porquê? Porque faço muitas das vezes a avaliação dos próprios riders, quando efetivamente, portanto, me ultrapassa a nível do conhecimento, vou sempre assegurando na equipa, portanto, nos técnicos que trabalham comigo, para perguntar, questionar, é possível, não é, temos, não temos, embora, honestamente, e neste momento eu sinto-me, portanto, em pleno, para perceber, efetivamente, portanto, o que é que a minha casa tem, não é? E o que é que a minha casa consegue realmente albergar ou não. E acho que aí faço um ponto de ligação, mais uma vez, àquilo que o Rafael
estava a dizer há pouco que, lá está, o diretor técnico, ou vocês aí dizem que o diretor técnico está mais ligado, penso que foi isto, está mais ligado a uma casa. Penso que foi isso. Portanto, é aqui esta ligação. Ou seja, eu conheço tecnicamente, portanto, o Cineteatro António Lamoso, as suas possibilidades, o que é que vai ser fácil da adaptação. Vamos admitir que o Rafael, vinha com esse espetáculo que fez com o Bob Wilson. Portanto, no que toca ao Cineteatro António Lamoso, é comigo. Portanto, é com esta figura que o Rafael, enquanto diretor de cena, enquanto responsável, quiçá, pela tour, ok, falaria comigo depois da programação, depois de estar contratualizado, evidentemente, esse acolhimento. Então, falaríamos os dois e portanto, isto para pegar, lá está, na adaptação ou nas adaptações às necessidades que, com certeza, cada espetáculo tem. Eu tenho que ter sempre esse cuidado, enquanto produtor da casa e também enquanto diretor de cena. Mas divido o meu trabalho na casa, no Cineteatro António Lamoso, portanto, entre essas duas funções, porque sou também defensor que são duas funções completamente distintas. Uma coisa é ser produtor, mesmo que seja de acolhimento, mais uma vez, e portanto eu aí faço uma ligação a uma produção executiva, portanto, limitando, entre aspas, que já é muito, não é pouco, mas, portanto, de fazer acontecer, de sabermos as necessidades e pô-las em prática, perceber as necessidades do espetáculo e contemplá-las, mas ao mesmo tempo também com a direção de cena de acolhimento. É claro que com este meu percurso, que ainda é pequeno, é assim que eu gosto de ver, mas no entanto já não é assim tão pequeno, eu já tive outras experiências, mesmo na estrada, que nada tem a ver com esta realidade que nós estamos a falar, ou até mesmo os grandes festivais, não é? Pronto, isso já entramos e já caminhamos noutros sentidos, não é? Portanto... Sim. A minha seguinte pergunta agora, eu acho que tem a ver com tudo aquilo de que nós estivemos a falar, porque estivemos a falar daquilo que é a distinção entre as diversas áreas que estão ligadas às técnicas com aspas, ou seja, áreas de produção e design, no fundo. Ou seja, o diretor de cena, o diretor técnico, o stage manager e stage management team, não é? Digamos. E agora a questão que eu coloco aqui é: ok, nós estarmos a discutir o que é direção de cena é uma coisa. Agora, o que é nós chegarmos ao espaço e as próprias pessoas que trabalham à nossa volta não perceberem qual é que é a nossa função e muitas vezes não vêm conversar connosco. E eu vou lançar a questão, agora vai para a Helena por uma questão de rotatividade, mas depois gostava que todos comentassem, porque eu sinto que mesmo na ESMAI, na ESMAI, passo a explicar para quem não é da ESMAI, o curso tem todas as áreas, ou seja, cenografia, figurinos, direção de cena e produção, interpretação, ou seja, atores, atrizes ou intérpretes, e luz e som. E muitas vezes os nossos colegas, tanto de interpretação como das restantes áreas de produção e design, não sabem para que é que nós servimos e então não vêm falar connosco e isso dificulta o trabalho de toda a gente. Vocês sentem isso no meio profissional, muitas vezes? É comum? Helena, em primeiro lugar. Bem, por isso é que é muito importante a formação. E não só eu costumo dizer que quando as pessoas vêm para o mundo artístico, digamos, o objeto, aliás, tem mesmo que gostar obrigatoriamente das artes performativas, porque, como nós sabemos, e falando aqui de Portugal, que é a realidade que eu mais conheço, não é? A cultura e as artes estão muito fragilizadas, não é? Sobretudo agora, na altura da pandemia. E sendo esta profissão muitas vezes menosprezada, não é? Eu felizmente não conheço diretamente, mas conheço pessoas que são da nossa área
até da área da produção e também das áreas técnicas que estão a passar por um mau bocado. E também um agradecimento à União Audiovisual, que tem feito um esforço enorme para não deixar cair, digamos, algumas pessoas. Rafael, não sei se tens conhecimento deste movimento. Surgiu agora com a pandemia e basicamente tenta apoiar com donativos de comida pessoas da nossa área, mais de bastidores, que neste momento perderam os seus empregos, tinham trabalho precário, trabalhavam a recibos verdes. E pronto, está a ser uma entidade que tem tido um papel muito importante, e desde já publicamente agradecer. Mas respondendo à tua pergunta concretamente, a formação, não é? É importante, mas às vezes chega a ser um bocado frustrante quando tu, por exemplo, no teu espaço, que aconteceu em alguns sítios nos quais eu já trabalhei, em que os teus próprios colegas não sabiam muito bem, quer dizer, sabiam que tu estavas ali e que estavas a coordenar o que estava a acontecer no palco, os timings, mas depois, quando eram coisas concretas, não falavam realmente connosco, e muitas coisas, e eu presenciei depois situações que aconteceram comigo, de coisas, por exemplo, que estavam previamente marcadas, mas que depois alguém resolve juntamente, imagina, um técnico resolve juntamente com sei lá, imagina, uma situação com sonoplasta em ficar mais meia hora no palco. E já tinham falado contigo no sentido dessa meia hora ter que haver silêncio. Ou seja, chegamos a um ponto que há falta de comunicação e tu perdes um bocado o fio à meada, e realmente nós temos que saber tudo o que está a acontecer em palco ou durante o processo, e a comunicação tem que passar por nós também, não é? Todas as informações, e já me aconteceu isso. Com o ator, isso mais a nível técnico, com os atores não acontece tanto, porque eu acho que eu também tenho tido a sorte de trabalhar com pessoas incríveis, mas já trabalhei com pessoas execráveis também, acho que todos nós, não é? Sim. É difícil, e que essa parte que o Rafael estava a dizer, que eu achei muito interessante, que é a serenidade, não é? E positivismo, e transmitir, isso é muito importante, porque houve tempos, e talvez ainda haja, de pessoal da velha guarda, como nós costumamos chamar, em que, eu vou juntar assim alguns assuntos, espero que não seja problemático, só para chegarmos aqui a uma questão do diretor de cena. A conversa é livre, portanto, nós convidamos à liberdade no discurso. Eu não sei se os meus colegas partilham da mesma opinião, mas houve tempos em que a direção de cena era visto como uma espécie de polícia que estava, que pressionava, que coordenava, mas de uma forma muito imperativa, não havia ali margem para diálogo, e que tinha que estar muito sisudo, ou que de certa forma o facto de nós sermos mais comunicativos ou mais próximos das pessoas, que isso nos tiraria algum poder, digamos, para depois conseguirmos, e passar a redundância, ter poder sobre aquilo que estava a acontecer em palco. E eu sempre pensei também muito sobre isso, e de certa forma sempre discordei, mas ouvia muito era-me transmitido muitas vezes, até que tive a felicidade de trabalhar
com na minha perspectiva, um dos melhores diretores de cena de Portugal, que é o Otelo Lapa. Ele está na Gulbenkian. E tive o prazer de contactar diretamente com ele e felizmente fez-se luz e algo em mim disse, não, Helena Maria, afinal tu tens razão, porque o profissionalismo existe, a dedicação existe, e realmente tu só tens que te ceder em último recurso, do género, está para começar o espetáculo, tu não estás em cena, anda já, por exemplo. Porque eu sempre fui, porque eu acredito que o diretor de cena não tem que ter esse lado maléfico, ou acho que deve mesmo gerir de uma forma tranquila e apaziguadora. Penso que, não sei se foi o João ou o Rafael que disse, e acho isso muito importante. E então, com os atores ou com músicos, ou com... Pronto, músicos depende depois também um bocadinho se é erudito, se é na área do jazz, ou, porque realmente os músicos às vezes não sabem muito bem como é que nós estamos ali a fazer, mas estamos, não é? Mas não sabem muito bem. Então, é um bocado, às vezes, complicado trabalhar com essas pessoas, não é? Mas a nível de atores, eu nunca tive... senti sempre que eles sabiam qual era o meu papel, muito bem até. Depois tem a ver também com personalidades, não é? Algumas pessoas não gostam de que sejam chamadas a atenção, ou que existe aquela coisa de que muitas vezes as pessoas que estão do outro lado dizem, ai, mas o diretor de cena é tão chato, é tão teimoso, já não o posso ouvir. E tu ficas a pensar, oh meu Deus, a sério, será? E não, é mesmo o teu papel estares ali a intervir para que tudo aconteça. E pronto, e às vezes essas pessoas podem ser um bocadinho mais indelicadas e isso chega a ser frustrante. Mas, de uma maneira geral, na classe do ator, eu acho que eles têm muito bem presentes qual é o papel do diretor de cena. E até há um certo respeito nisso, até porque o Rafael estava a falar na relação que teve com o Bob Wilson e que depois ele termina, portanto, o trabalho e sai, não é? De certa forma, o que é que ele fez? Ele colocou nas mãos tudo aquilo que criou, não é? Ao diretor de cena. E, portanto, cabe ao diretor de cena depois gerir tudo, ir em digressão. E muitas vezes, quando tu estás com os atores, não é? Agora estou a falar mais na questão dos atores, e mesmo alguns técnicos também têm alguma consciência, outros não, como disse, mas sim, têm consciência do nosso papel. E é muito importante depois tu conseguires levá-lo, não é? E de certa forma, todas as pessoas que estão contigo, de várias áreas, têm que ter consciência do que é que tu estás ali a fazer. Portanto, não é só uma pessoa que anda de um lado para o outro no palco, de preto, com um cronómetro, não é? Portanto, felizmente acho que isso já está... já não é um tema assim tão tabu, digamos. É sim para as pessoas que não são da área. E grande parte dos meus amigos, felizmente agora tenho cruzado com muitas pessoas que eram colegas, são amigos, são pessoas mais próximas, mas todas as pessoas que não são da área e que por norma até não têm assim, não costumam ir muito, até gostam de música, mas não costumam muito ir ao teatro ou à dança contemporânea, muitas vezes, e sim é exaustivo, tens que estar a dizer sempre o que é que um diretor de cena faz, ou o que é um diretor de cena. E depois ouvir, que não sei se vos acontece também, que é, tens tanta sorte, vês os espetáculos todos, sem pagar. E tu pensas, eu estou em nervos, a última coisa que eu consigo, a não ser se estiver a fazer babysitting, não é? E direção de cena mais de acolhimento, aí já posso estar um bocadinho mais descansada, sempre focada. Mas caso contrário, isso é impossível.
Espero ter respondido à tua pergunta. Sim, Pagando respondeste. aqui um bocadinho. Este apontamento final, os últimos 2 espetáculos em que eu estive a fazer, eu num fiz contra-regra, no outro fiz mais ou menos direção de cena, mais ou menos frente de sala. Eu não vi nenhum dos espetáculos. Um deles estava atrás do cenário a destruí-lo, foi com a mala voadora. E eu tinha de destruir o cenário, era o meu trabalho. E o outro foi, eu estava a fazer de segurança para não entrarem pessoas a meio do espetáculo. Portanto, ou seja, eu não vi nenhum dos espetáculos, vi o ensaio geral, mas foi isso. Rafael e João, não sei se querem comentar sobre esta questão das pessoas não estarem a par daquilo que nós fazemos e, portanto, a comunicação depois falhar por causa disso. Rafael, tu já falaste um bocado sobre isto há bocado, na verdade, quando falaste na questão da dificuldade de compreensão da nomenclatura, né? Sim. Aí alguns casos aqui para facilitar para algumas pessoas que não são da área, a gente resume eu sou o diretor técnico da equipe, daquele espetáculo. O que é muito estranho dizer isso. É quase uma heresia dizer isso, porém é o jeito mais prático de resumir, né? Assim, eu faço a coordenação técnica ou a gerência técnica desse trabalho. Mas é muito importante uma coisa que o João falou, o João Matos falou, que é essa diferença, né, de produção e direção de cena, porque ainda existe também uma confusão aqui em alguns casos disso, né? Nos grupos em que eu tenho trabalhado, isso já não é tanto um problema, porque como eu estou desde o começo do processo, acho que as pessoas vão entendendo um pouco mais. Mas quando eu chego num espaço, por exemplo, com um espetáculo, e aí tem a equipe do espaço que vai travar esse diálogo comigo, eu sempre tento me apresentar. Oi, eu sou o diretor de cena do espetáculo, porque eu não tenho vínculo com o espaço. Aqui em São Paulo, quando os grupos de teatro têm um diretor de cena, não necessariamente o diretor de cena, eles têm um espaço para começo de conversa, então nem todo grupo de São Paulo tem um espaço para poder trabalhar. Quando tem, pode ser que o diretor de cena assuma a função de um coordenador técnico do espaço, porém, também pode ser que seja o iluminador. Geralmente acaba sendo a figura da iluminação ou do som por conta de algumas coisas técnicas do espaço, né, da paramentação toda do espaço. Então o diretor de cena está muito vinculado ao espetáculo, muito mais do que ao espaço, no nosso caso aqui. E aí quando eu chego para travar esse primeiro diálogo com a equipe do espaço, com a minha equipe do espetáculo, eu sempre tento deixar claro que a minha função ali é exatamente essa, é um agenciamento do tempo do espetáculo, dos tempos, né, de todos nós, e também um agenciamento das responsabilidades. A partir do momento que a minha equipe toda compreende a sua responsabilidade para proporcionar essa experiência cênica que nós estamos aqui para viver, tá tudo certo. Então, um dos dispositivos que eu utilizo é reunir a equipe e contar a história do espetáculo antes de qualquer coisa. Oi, gente, eu sou o diretor de cena, esse espetáculo tem um nome tal, ele conta tal história, para contar tal história, esta equipe, esta produção, esta encenação se pauta nesses princípios e nós utilizamos este material. Todo mundo entendeu sobre o que é o espetáculo? Então agora a gente vai trabalhar. Porque se eu não entendo qual é a história do espetáculo, vai ter algum ponto que vai ficar desamarrado lá na frente. Então essa é uma das coisas que eu sempre pego, assim. Claro, não precisa saber toda a peça, muitas vezes é impossível a pessoa do espaço ler o espetáculo, tá, né? Mas é fundamental para mim que pelo menos ele saiba do que a gente está falando, né? Para que ele tenha um mínimo de propriedade sobre as responsabilidades dele, ou seja, poxa, a importância daquele foco estar afinado daquela forma, né? Ou a importância da limpeza no espaço acontecer de tal forma. Então até a equipe da limpeza eu incluo nessa questão, né? Então eu chego num espaço para fazer um espetáculo, tem equipe da limpeza? Tem. Ou equipe da limpeza, a gente vai utilizar gesso no figurino tal, e isso vai sujar essa área. Eu já fiz alguns testes em sala de ensaio na limpeza do meu cotidiano de trabalho lá da sala de ensaio, num chão que era assim, assim, assado, usava tal equipamento, tal produto para poder fazer essa limpeza, como é que vocês usam aqui, quantas pessoas tem nesse... Tudo isso é determinante para o meu trabalho e para receber as pessoas. Porque eu acho que tem uma questão, principalmente nos grupos de teatro que eu trabalho, que é zelar pela horizontalidade das relações. Então, ainda que o diretor... E isso eu tento, pelo menos eu tento, e acredito que é uma das nossas
possibilidade de demanda, não é a demanda, mas eu tento colocar como uma demanda do meu trabalho, que é ter esse cuidado e que todo mundo se sinta muito responsável pelo trabalho, né? Que eu não tenha, assim, ainda que o Bob Wilson tenha, como a gente falou dele agora há pouco, de uma experiência que foi lá em 2013, né? Então muita coisa já aconteceu de lá para cá comigo, mas eu acho que o mais importante, uma coisa que eu também tento manter é isso, assim. Tem um encenador, ele é a figura que muitas vezes selecionou as dramaturgias que foram apresentadas para ele ao longo do processo. Por que ele selecionou essas dramaturgias? O que ele queria contar para mim com isso? O que essas pessoas, todas as outras dramaturgias queriam contar? A gente tendo essa compreensão e a equipe toda tendo consciência dessa compreensão, zelar pela horizontalidade fica um pouco mais, não é fácil, mas um pouco mais fluido, vamos dizer assim. Até porque eu sempre entendo o espetáculo como protagonista. Não tem o encenador, não tem o ator como protagonista. Não existe, para mim, essa de é a grande estrela. A estrela do meu trabalho é o espetáculo. Estamos todos trabalhando para ele. Então é um pouco esse movimento. Eu posso fazer só uma observação? Claro. O que acontece muitas vezes cá em Portugal, Rafael, é que todas estas questões são tratadas previamente. Quando, muitas vezes até com a produção, não é? Portanto, existe um rider. A não ser que seja uma criação. Se for uma criação, as coisas ainda estão assim um bocado a medo, mas já existe um fio condutor. Mas normalmente essas questões, a questão da limpeza, como disseste, que vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, normalmente são tratadas previamente com a casa que acolhe, no sentido de... Porque normalmente uma casa acolhe imensos espetáculos, não é? Alguns em simultâneo, até em vários espaços. Então, no sentido de haver uma gestão de recursos técnicos e humanos. Mas é óbvio que eu também tento fazer isso. Eu também trabalho pontualmente como freelancer, em produção, mas mais na direção de cena, e tento sempre também fazer um briefingzinho, como se costuma dizer, antes de iniciar os trabalhos. Mas essas coisas já têm que passar, já têm que ser discutidas muito antes de nós entrarmos, por exemplo, no espaço que nos vai acolher. Por exemplo, cá, e normalmente é a forma como eu costumo trabalhar, e normalmente isso passa primeiramente para o diretor técnico, porque aqui há uma diferença grande entre diretor técnico e diretor de cena. Claro que as funções muitas vezes podem ser acumuladas. Nós, na própria ESMAI, já fizemos, eu fazia, e certamente o João também, fazíamos produção, os Joões, faziam direção de cena e produção. Pronto, faziam as duas, aliás, nós saímos de lá com a capacidade, quer dizer, muitos de nós, outros, pronto, nós saíamos de lá com a capacidade, gostando de uma área mais ou de outra, de conseguir executar o trabalho nesse sentido. E pronto, achei só importante referir aqui porque, por exemplo, se vieres cá e dizes que és um responsável técnico de palco, nós nunca iremos perceber que és um diretor de cena. Nós vamos pensar que és realmente o diretor técnico. Sim. Essa função existe. Pelo menos esta é a minha perspectiva. Pronto, quis só fazer esse... Eu posso só fazer um comentário em cima do que a Helena falou? Sim. Inclusive, eu já fui para Portugal. Eu fui para o FITEI ano passado. E aí foi até por isso que eu e o João Cunha nos conhecemos na aula do Pedro, porque daí o Pedro me convidou para ir lá e tal, na SMAI, conhecer a turma. E sim, a gente faz esse movimento. Quando eu comentei, eu brinquei até que é uma heresia dizer que eu faço técnico, é muito mais para facilitar a comunicação com quem não é da área aqui no Brasil, né? Mas para qualquer pessoa que me diga assim, eu trabalho com artes cênicas, opa, eu sou diretor de cena antes de qualquer coisa. Muito bem. E assim, antes de qualquer, por exemplo, eu vou viajar para um festival como o FITEI ou como, enfim, outros festivais, eu sempre espero a produção fazer toda a ponte
fechou toda essa parte burocrática de contratos e acertos de datas e espaços, né? Porque são muitas vezes vários espaços, então qual espaço vai ser e tal. A partir do momento que a gente tem definido o espaço e a data, começa um movimento meu com a minha equipe de reunir o operador de luz, ou o técnico de luz, o técnico de som e o operador de som, começar a entender quais são todas as demandas e cruzar o meu rider com um deles, né, com o do espaço, e aí tentar manter essa relação com o diretor técnico do espaço para poder chegar e ter o diálogo mais fluido possível. A princípio, é uma relação quando isso acontece, e isso acontece muitas vezes à distância, porque a gente não tem oportunidade de ir no espaço antes de chegar com a equipe toda, eu tento fazer isso, acaba sendo uma coisa um pouco mais fria, né? Então, olha, o meu rider é esse, eu cruzei, eu vou precisar de tal equipamento para isso. Não dá tempo de explicar tanta coisa, de fato. Mas quando eu chego, o primeiro movimento que eu faço é procurar, oi, quem é a figura que eu estava conversando? Opa, tudo bem, me apresento, trago a minha equipe toda, até todo mundo já sabe, eles ficam meio perto, assim, meio rodeando, que eu falo, vamos, agora é a hora da gente conversar, e junta todo mundo, o que pode parecer um ato muito estranhado, mas eu acho que é um ato político fundamental do trabalho, e aí sim, eu explico o que a gente veio fazer, nomeio cada pessoa da minha equipe, porque muitas vezes, assim, por mais que eu tenha pegado o contato do responsável pelo som do teatro e passado para o meu microfonista, aquele é o momento que eles estão se conhecendo pessoalmente, né? Então é a hora que eu vou poder falar, olha, essa é a figura, eu sei que vocês já se falaram, mas é importante que essa figura que vai te ajudar a montar o aqui a parte de som, conheça um pouco do que a gente vai falar, né? Enfim, quais são as demandas técnicas do espetáculo em função das demandas de encenação, assim, e das dramaturgias, né, que acompanham. Johnny, não sei se queres dizer alguma coisa. Nós já estamos a aproximar-nos do final, porque já ultrapassámos o tempo previsto. Mas a conversa está tão interessante que eu não quis interromper, eu peço desculpa. Não, a única coisa que eu posso acrescentar em relação a quem possa não saber o que nós fazemos, confesso que enquanto cursava o curso de Direção de Cena e Produção, sentia um bocadinho isso. Portanto, mas eu penso que é pelo facto de estarmos todos nesse momento, portanto, a perceber o que é, como se faz, o que é que o João faz, o que é que X faz, e portanto eu penso que tem muito a ver com isso. A nível profissional, no que toca à equipa na qual trabalho, quer dizer, a equipa que eu trabalho hoje em dia, muitos já me acompanham, portanto, desde o início, e portanto, como é evidente, não há sequer qualquer tipo de dúvida e qualquer tipo de questionares, com um bocadinho como a Helena estava a falar, portanto, aquilo que eu definir com eles é aquilo que nós fazemos do princípio ao fim. No entanto, acho que é importante só para esta nossa conversa, quando eu chego precisamente ao Cineteatro António Lamoso, portanto, o Cineteatro António Lamoso foi remodelado, correto? E, portanto, e por parte do seu maior superior, portanto, que é o vereador da Cultura, Santa Maria da Feira, portanto, ele tinha uma determinada, portanto, visão e missão para o equipamento cultural. E passava por de facto ter na equipa, portanto, uma equipa mais profissionalizada e na qual a figura do diretor de cena seria uma das mais pertinentes, importantes, mas que precisasse, como disse há pouco, de fazer ou de ter estas valências entre a direção de cena e a produção. Pronto. E, portanto, quando eu chego aí, portanto, nesse momento, o que eu senti, e porque tinha outra equipa, portanto, que não tenho neste momento, portanto, chego e sinto que, de facto, poderia existir ou seja, existia uma compreensão que não era dita normal. Portanto, ou seja, para perceberes e ir um bocadinho mais específico, quando eu chego à minha primeira equipa, eu tinha um técnico, que passo a mencionar sem problema nenhum, e aproveito para lhe mandar um abraço, que era o Filipe Jesus,
que foi também um técnico de luz e som que cursou precisamente luz e som na ESMAI. Meu colega. Pronto, exatamente. Com ele é evidente que eu encontrei uma afinidade logo muito, muito grande, porque para além de ele já saber que eu vinha da ESMAI, que vinha para fazer o trabalho de diretor de cena e também ao mesmo tempo de produção ou de produtor, portanto automaticamente ele sabia, ok, eu sei o que é que o Johnny vai fazer. Agora, senti por parte de um pouco dos outros elementos da equipa que de facto, ok, que a produção, muito bem, mas depois a direção de cena ainda era um pouco desconhecida. E portanto, e é por isso que eu, para mim, no que toca nesta minha passagem que tem sido no Cineteatro António Lamoso, acho que ela tem sido muito enriquecedora também por isso, ou seja, por poder, portanto, ajudar a casa, portanto, a ter mais valência nesse sentido e poder ir explicando, demonstrando, portanto, a quem vai, portanto, a quem vai apresentar espetáculos ao Cineteatro António Lamoso, que existe, portanto, esta figura ou que eu faço um pouco destas duas figuras. E isso acontece, sobretudo, porque nós também temos, como a maior parte das casas, também acontece, portanto, e a Helena de certeza que acontecia no Vila Flor. Portanto, há sempre períodos nas nossas temporadas em que se calhar estão mais dedicados aos alugueres, ou a escolas de dança, ou academias de música, até mesmo escolas, portanto, numa forma genérica, para apresentarem as festas de Natal, para apresentarem as festas de final do ano. E isso muitas das vezes as professoras, portanto, e que são muitas das vezes as encenadoras e que são as responsáveis, portanto, por esses espetáculos, nem sempre sabem o que é que nós fazemos. E aquilo que eu tenho sentido nestes últimos tempos é que, em boa verdade, para muito desses momentos, e humildemente, evidentemente, sou uma mais-valia para eles. Porque os ajudo a traduzir, muitas das vezes, uma questão que para eles dão como uma nomenclatura que nem sempre está correta. Eu ajudo-os a eles transformarem essa nomenclatura para poder, muitas das vezes, falar com o meu técnico de som, falar com o meu técnico de luz, para que eles consigam perceber, de facto, aquilo que a professora quer, por exemplo. E isto, quando se calhar temos, profissionais que dão mais importância, se calhar, a termos técnicos e isso assim. Quando não é o caso, quer dizer, podemos falar de uma forma, permita uma expressão, corriqueira, não é? Em que todos consigamos entender. Agora, não saber, claro, não os minto, amigos próximos sabem, se calhar, hoje em dia o que é direção de cena ou produção artística, se calhar muito por mim. Ok? Por essa relação. Se eu não tivesse seguido este percurso, possivelmente no meu ciclo de amigos mais próximo não saberiam o que é que seria ser, ou o que é que seria, ou o que é ser um diretor de cena, ou o que é a direção de cena. Muito naturalmente não teriam contacto com isso. Portanto, têm esse contacto através de mim. Agora, a nível profissional, vou um pouco ao encontro daquilo que a Helena diz. Portanto, quando estamos a trabalhar com profissionais, normalmente e naturalmente, portanto, eles têm que, não sei se isto está bem dito, mas existe quase uma obrigatoriedade de saberes o que é que faz um diretor de cena. Porque se eu tenho a obrigatoriedade de saber o que é que faz um técnico de som, um técnico de luz, um maquinista, um cenógrafo, um figurinista, um stagehand, e etc, e isso eu próprio já partilhei com outros profissionais. Se eu tenho que ter essa obrigação, então tu que estás desse lado também tens que ter a obrigação
de saber o que é que eu faço, e como a Helena diz, e diz bem, não somos uma pessoa que anda ali para trás e para a frente, vestida de preto, com caneta na mão, com o intercom no pescoço, e parecemos, desculpem, uma formiga tonta ou uma borboleta, qualquer coisa. Não. Ou seja, eu falo por mim, eu exijo que, em primeiro lugar, exijo que quem trabalha comigo saiba o que é que eu estou ali a fazer. Isso eu exijo. E depois exijo também a quem é meu par, que é o nosso caso, dos 4, portanto, exijo que nós os 4 saibamos, portanto, o que é que os nossos pares das outras áreas fazem, como exijo a esses mesmos pares que saibam o que nós os 4 fazemos. Ou seja, mesmo que estivéssemos agora todos a trabalhar num espetáculo megalómano, não é? E em que, permitam, meus senhores, em que a Helena seria a nossa diretora de cena principal, ok? E nós fôssemos assistentes de direção de cena, ok? Sim. Por exemplo. Não é? Ou seja, a restante equipa, mesmo que fosse composta por 10, 20, 30 ou 50 pessoas, teriam que saber que nós os 4, para todos os efeitos, somos 4 diretores de cena. E que, por sua vez, a Helena tem a responsabilidade de ser diretora, digamos, de cena principal, e que nós os 3 seríamos assistentes de direção de cena. E eu acho que é uma ótima nota para terminarmos, porque de facto conclui muito bem aquilo que diz respeito... mas a Helena ainda quer falar. Helena, por favor. Uma coisa que me lembro agora, também é importante educarmos as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que são mais leigas ou que são da área, mas têm uma mentalidade um bocadinho mais retrógrada, e acho que também nos cabe a nós não julgar no início, depende também como é que a reação é feita, não é? Como é que a comunicação flui, mas sobretudo educar e não julgar, porque na verdade é uma função que é extremamente importante num espetáculo, ou nas artes performativas, não é? Mas está ali um bocado camuflada, não é? Está ali nos bastidores, escondida, não tem projeção, não tem as tais divas que o Rafael estava a dizer, e como tal é necessário isso. E gostava também de dizer, porque na primeira pergunta que tu me fizeste, julgo, falaste no TBA, e dizer que está a ser uma aventura muito interessante, num espaço mais pequeno, mas com uma programação muito emergente, alguns autores novos, e que sinto verdadeiramente que a função da direção de cena é percebida na íntegra, respeitada e uma mais-valia. E neste caso nós somos 2 diretores de cena, o que faz também com que possamos conversar sobre os espetáculos. Há uma divisão, é óbvio, mas que possamos tirar dúvidas, entreajudarmos-nos e ter vida pessoal, que muitas vezes, sobretudo nós, pessoas que estão do outro lado do palco, muitas vezes têm uma vida muito ingrata, porque há muito aquela coisa aquela ideia de o amor ao teatro, e é preciso sacrifício, e ficar mais 2 horas e mais 4 e fazer noitadas. Sim, isso é importante, mas se for bem gerido, e se for um caso excepcional... E se houver recursos? Não é? Exatamente. Sim. Mas por muito amor que tu tenhas àquilo que tu estás a fazer, tu tens que também ter a tua vida pessoal e saudável. Sim, para criar um equilíbrio, não é? Na nossa balança emocional, caso contrário não ficamos com a cabeça limpa para gerir todos os conflitos e toda a tensão que muitas das vezes nós estamos... Sim, não falo só na direção de cena, falo também nestas áreas mais de bastidor. Acho que isso é muito importante. Gostava mesmo de deixar isso com
como referência e parece-me que todos vocês concordam, não é? Sim, sim. Sim. Eu acho muito importante isso. Eu queria só fazer um apontamento assim, de uma coisa que eu me lembrei enquanto a gente conversa aqui. Eu me lembrei quando o João Cunha perguntou como é que eu explico isso, como é que eu explico direção de cena para pessoas que não são do teatro. Eu falei, eu explico como uma gerência técnica, como uma espécie de direção técnica. Eu me lembrei que eu tive uma vez uma conversa com um grupo de aprendizes muito jovens, que estudavam teatro como um todo, ou seja, eles estavam muito mais voltados à atuação do que uma área técnica. E aí, uma das formas que eu encontrei para explicar foi dizendo que a direção de cena é o responsável pela direção da apresentação. Eu dirijo essa apresentação, que não é o espetáculo que eu estou dirigindo a apresentação, ou seja, tudo que é necessário para que esta apresentação aconteça nesse espaço, nesse momento. E aí eu me preocupo com a minha equipe como um todo, né, elenco, criativos, técnicos e todo mundo, com os espectadores, com o espaço e com as dramaturgias da encenação. São essas 4 coisas que estão acontecendo comigo ao mesmo tempo para que eu dirija uma apresentação. E a gente chegou nessa descrição que eu acho que me pareceu bem coerente. Assim. Uhum. Então, eu tenho usado isso também. Porque muitas pessoas perguntam, mas você tem que estar lá todo dia? Não, justamente. Justamente, né? Enfim. Olha, vou usá-la. Exato, exatamente. E também podes sempre dizer que és o primeiro e o último a sair. Exato, que já dá. E tem uma coisa que eu só queria assim, fazer coro a Helena para uma coisa que ela falou que eu acho que é super importante, e aqui no Brasil a gente ainda tem muito pouco, que é essa valorização e formação técnica, assim. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental e a gente precisa tentar sempre, dentro dos nossos espaços de trabalho, tentar promover, né? Tanto valorizar no sentido de todo mundo todo mundo conhecer de fato o trabalho do outro, né? Então, o que o microfonista faz de fato? Quais são as relações dele com a perucaria, né? Então, sabe, tudo começar, porque senão a gente fica todo mundo numa tendência de ficar nas áreas estanques, assim, cada um na sua área e as coisas não se dialogam. Eu suponho que você faz isso. Então, acho que o diálogo é a melhor forma da gente também compreender o outro e compreender o que o outro compreende da profissão dele, né? Eu, quando fui ao FITEI o ano passado, assim que cheguei, pedi para conversar com o diretor de cena do Teatro Nacional São João, que é onde eu ia me apresentar, para trocar uma ideia e falar, oi, você é diretor de cena, eu também sou, então me fala como é que você entende a sua profissão, quais são as suas demandas aqui? Tá, então vou te contar as minhas demandas do espetáculo, já que a gente está se encontrando em função dele. Então foi muito bacana. Eu acho que a gente também tem que promover esse diálogo entre a gente, né? Já que é um termo que para muita gente é nebuloso, eu acredito que a ideia de direção da apresentação possa ser uma forma de amarrar essa compreensão, né? Eu acho que, sim, eu concordo, acho que é importante essa comunicação. Foi uma ótima conversa, não sei se alguém quer expressar mais alguma ideia ou algum sentimento, mas eu agradeço mesmo muito, achei interessantíssimo, eu quase nem tive de moderar, vocês conduziram isto, portanto foi ótimo. Eu acho que a melhor conversa é aquela que não tem de ser moderada. Foi mesmo muito interessante. Agradeço ao Rafael, ao Johnny e à Helena em nome da Comissão do Festival 7, em meu nome também, e espero encontrar-vos no futuro, quer em trabalho, quer neste contexto mais informal. Foi a mesa redonda do Festival Pré-7 2021, em pandemia, mas com intenção de voltar com força e em segurança. Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem nos está a ouvir e até uma próxima.